TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, 13 de julho, e você vai ver a seguir. Petrópolis registra mais de 500 notificações de síndrome respiratória aguda em 2026. Polícia Militar prende 3 suspeitos e apreende grande quantidade de drogas em Petrópolis. Polícia Militar apreende drogas durante ação no bairro Nogueira, em Petrópolis. Operação do MPRJ em Teresópolis desarticula esquema de desvio de mais de 86 milhões de reais. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Representantes da Secretaria de Estado de Defesa Civil e integrantes de outras secretarias se reuniram na quinta-feira da semana passada no quartel central do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo do encontro foi alinhar as estratégias de atuação conjunta voltadas ao período de chuvas em todo o estado. O encontro teve como objetivo fortalecer a integração entre os órgãos responsáveis pelo monitoramento, prevenção e resposta a possíveis ocorrências provocadas por eventos climáticos extremos em todo o estado. A força-tarefa prevê ainda o compartilhamento de informações em tempo real entre os órgãos envolvidos, o planejamento de ações preventivas e o reforço da capacidade de resposta em caso de necessidade. Durante a reunião, foram debatidas ações preventivas e de contingência com foco no acompanhamento das rodovias estaduais, monitoramento de encostas, contenções, áreas suscetíveis a deslizamentos, além da definição de protocolos de atuação integrada para reduzir os riscos à população. Foi definido que haverá o compartilhamento de informações colhidas pela Defesa Civil Estadual de ocorrências de bloqueio parcial ou total nas rodovias estaduais, visando a devida sinalização e intervenção para restabelecer a fluidez e a segurança no trânsito. A prevenção e a integração entre as instituições são fundamentais para proteger vidas e minimizar os impactos causados por eventos climáticos, com o objetivo de atuar de forma antecipada, coordenada e eficiente. E o boletim Infogripe da Fiocruz aponta que as internações por síndrome respiratória aguda grave começaram a diminuir no país. Mas apesar da redução, o número de casos ainda é considerado elevado em boa parte dos estados, incluindo o Rio de Janeiro, que seguem em nível de alerta. Olha só. A queda no cenário nacional é reflexo da redução das hospitalizações por influenza A, influenza B e da desaceleração dos casos provocados pelo vírus sincial respiratório, que é o principal responsável pelas internações de crianças. Ainda assim, o Rio de Janeiro permanece entre os estados que registraram incidência elevada da síndrome, mesmo sem tendência de crescimento nas últimas semanas. Especialistas reforçam que a diminuição dos casos não significa o fim do risco. A recomendação continua sendo manter a vacinação em dia, principalmente entre os grupos prioritários, além de adotar medidas simples de prevenção, como higienizar as mãos, cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar e usar máscara quando houver sintomas respiratórios. O levantamento também mostra que a influenza continua sendo a principal causa de internações por STRAG entre jovens, adultos e idosos. Já entre crianças de até 4 anos, o vírus sincicial respiratório segue liderando os casos graves. Nas últimas 4 semanas, esse vírus respondeu por mais da metade das confirmações laboratoriais.
No estado do Rio de Janeiro, a gente já observa uma estabilização dos casos de síndrome respiratória aguda grave, porém, esses casos ainda estão com nível alto de incidência nas últimas semanas, por isso que a gente classifica o estado como uma região, né, de alerta para casos de síndrome respiratória aguda grave. Quando o assunto é mortalidade, a influenza A aparece como a principal causa de mortes por SRAG no país, responsável por 33,1% dos óbitos registrados nas últimas semanas epidemiológicas. Desde o início do ano, o Brasil já contabilizou mais de 109 mil notificações da síndrome. Tanto os casos graves, né, causados pelos vírus da influenza A, como pelo vírus sincicial respiratório, né, estão em queda, né, nas últimas semanas, mas os casos graves por esses vírus ainda estão num nível alto aí, nas últimas semanas no estado. Em Petrópolis, a Secretaria Municipal de Saúde registrou, até o momento, 529 notificações de SRAG em 2026. Deste total, 282 casos foram confirmados, 219 descartados e 28 seguem em investigação. Somente no mês de junho foram 160 notificações, com destaque para 41 casos de rinovírus, 11 de influenza e um caso de Covid-19 entre os pacientes com síndrome respiratória grave. Na vacinação, o município já aplicou 61.367 doses contra a influenza e 6.213 doses contra a Covid-19, reforçando a importância da imunização para reduzir o risco de internações e mortes. O único vírus, né, que ainda apresenta uma tendência de crescimento no Rio de Janeiro é o vírus da influenza B. É importante sempre lembrar, né, que a vacina é a principal forma de proteção contra casos graves e óbitos, né, causados aí pelos principais vírus respiratórios que causam casos de SRAG, como os vírus da influenza, o VSR e também a Covid-19. E agora, mudando de assunto e falando das ocorrências policiais da nossa região de cobertura, a Polícia Militar realizou uma série de operações de combate ao tráfico de drogas entre sexta-feira e domingo aqui em Petrópolis. As ações aconteceram nos bairros Nogueira, Quarteirão Brasileiro, Retiro, Quitandinha e também no Carongola, resultando em prisões, a apreensão de adolescentes, além da retirada de drogas, arma de fogo e munições e também dinheiro do tráfico. A ocorrência mais recente foi registrada na tarde de domingo, na estrada do Palmital, em Nogueira. Durante o patrulhamento na comunidade Águas Lindas, policiais localizaram drogas escondidas em um terreno. Em seguida, chegaram até um imóvel onde prenderam um homem apontado como integrante do tráfico. Com ele foram encontrados R$ 799 em espécie, 2 papelotes de crack e materiais utilizados para embalar entorpecentes. Ao todo, a ocorrência terminou com a apreensão de 88 cápsulas de cocaína, 262 papelotes de crack e 34 papelotes de maconha. O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceu preso. Ainda no domingo, outra prisão foi realizada na rua Atílio Marotti, no bairro Quarteirão Brasileiro. Após trabalho de inteligência, equipes flagraram um homem vendendo drogas na região. Na abordagem, foram apreendidos 73 pinos de cocaína, 4 sacolés de êxtase e R$ 99 em dinheiro. O homem confessou que atuava para o tráfico da região e foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Já no sábado, no Retiro, durante patrulhamento na rua Manuel Luiz Ferreira, um suspeito fugiu ao perceber a chegada das equipes policiais, abandonando 65 pequenos tabletes de maconha e 9 pedras de crack que foram apreendidos. Também no Retiro, na comunidade do Alemão, uma denúncia levou policiais a localizarem uma bolsa escondida em um imóvel. Na sacola, os agentes encontraram um revólver calibre 22 sem numeração aparente, um carregador de pistola calibre 40, 11 munições, além de 153 cápsulas de cocaína e 18 pedras de crack. Nenhum suspeito foi encontrado na localidade. Ainda no sábado, uma ação de inteligência no bairro Quitandinha terminou com a prisão de um homem suspeito de tráfico. Em uma área de mata próxima ao ponto final de ônibus da Rua Paraíba, os policiais localizaram 63 cápsulas de cocaína, 66 pedras de crack, 2 tabletes de maconha e uma folha de etiquetas utilizada para identificação dos entorpecentes.
O suspeito foi autuado em flagrante e permaneceu preso. Por fim, na sexta-feira, no bairro Carangola, 2 adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Após denúncia, policiais localizaram os menores que haviam escondido uma sacola contendo 12 pinos de cocaína, 8 pedras de crack e R$30 em espécie, além de um aparelho celular. Os adolescentes confessaram que comercializavam os entorpecentes e foram encaminhados para a delegacia, onde permaneceram apreendidos. Em uma outra ação da Polícia Militar, terminou com a apreensão de drogas na manhã da última sexta-feira no bairro Nogueira, também aqui em Petrópolis. 2 suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata, mas deixaram para trás uma mochila com entorpecentes e também um celular. Segundo a Polícia Militar, os agentes flagraram 2 homens em atitude suspeita no bairro Nogueira, em Petrópolis. Ao perceberem a aproximação das equipes, eles correram em direção a uma área de mata e não foram localizados. Durante as buscas, os policiais encontraram uma mochila com 30 pinos de cocaína, 15 trouxinhas de skunk, 13 pequenos tabletes de maconha, 5 pedras de crack e um celular. Todo o material foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava, onde a ocorrência foi registrada. E uma operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro resultou na denúncia de 11 pessoas por organização criminosa, corrupção passiva, fraude em licitações, contratos e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o grupo teria desviado cerca de R$86 milhões e R$280 mil do Instituto Rio Metrópole por meio de contratos firmados entre julho de 2022 e maio de 2026. Na última quinta-feira, foram cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e 9 de busca e apreensão na capital, em São Gonçalo e em Teresópolis. A investigação teve início após uma acusada ser flagrada transportando R$500 mil em espécie sacados em uma agência bancária de Teresópolis. A partir da análise de documentos e equipamentos apreendidos, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro identificou um suposto esquema de desvio de recursos públicos que utilizava empresas contratadas pelo Instituto Rio Metrópole e o Brazilian Institute of Organics, apontado como uma entidade sem estrutura operacional para dificultar o rastreamento do dinheiro. Entre os presos está Davi Perini Vermelho, conhecido como Didê, atual presidente do Instituto Rio Metrópole e ex-presidente da Câmara de São João de Meriti. De acordo com o Ministério Público, ele integrava o núcleo responsável por autorizar contratações, assinar contratos e controlar pagamentos. As empresas contratadas pelo Instituto repassavam parte dos recursos ao Instituto Bio por parte de contratos simulados. Os valores eram transferidos para a conta do presidente da entidade, sacados em espécie e transportados com escolta armada. Outros 5 investigados também tiveram mandados de prisão cumpridos, enquanto outros 5 vão responder ao processo com medidas cautelares determinadas pela Justiça. Além da denúncia criminal, o MPRJ solicitou o bloqueio de bens dos investigados e das empresas envolvidas até o limite de R$86.280.000, o afastamento dos agentes públicos investigados e a suspensão dos contratos sob apuração. A operação contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos, do Ministério da Justiça e da Corregedoria da Polícia Civil. Nossa equipe tentou contato com a defesa de Davi Perini Vermelho e com o Instituto Rio Metrópole, mas não teve retorno até o fechamento desta edição. E olha só, gente, um homem de 37 anos foi preso na manhã deste domingo, suspeito de tentar matar a própria companheira de 26 anos no bairro Boa União, em Três Rios. Segundo a Polícia Militar, ele também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a Polícia Militar, os agentes iniciavam um patrulhamento no bairro Boa União, em Três Rios, quando ouviram disparos de arma de fogo nas proximidades do posto Castelinho. Ao mesmo tempo, outros agentes informaram as características do suspeito, o que permitiu o início das buscas. O homem de 37 anos foi localizado e tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais, mas foi alcançado.
Ainda segundo a polícia, durante a abordagem, ele confessou ter efetuado 2 disparos após se encontrar a companheira na companhia de outro homem. Em seguida, ele indicou o local onde havia escondido a arma utilizada. Nas buscas, os policiais apreenderam um revólver e 2 cápsulas deflagradas. A mulher foi localizada e prestou depoimento na 108ª Delegacia de Polícia. O suspeito permaneceu preso e foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo, permanecendo à disposição da Justiça. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver no próximo bloco. Prefeitura de Petrópolis nomeia mais de 75 profissionais para a rede municipal de educação. O Governo do Estado garante cumprimento do piso nacional do magistério na Farretec. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro dá início à convocação de mesários para as eleições de 2026. Detran RJ padroniza exames práticos de direção no estado do Rio. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. E começamos esse bloco falando sobre política. Porque Petrópolis passa a contar agora oficialmente com um banco de sementes nativas. A nova lei, de autoria da vereadora Júlia Casamasso, cria uma estrutura permanente para armazenar e distribuir sementes de espécies da Mata Atlântica, com foco na preservação da biodiversidade, recuperação de áreas degradadas e incentivo à educação ambiental. O Banco de Sementes ficará vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e vai reunir espécies nativas da região para apoiar ações de reflorestamento, agricultura sustentável e projetos de conservação. A iniciativa também pretende fortalecer políticas públicas voltadas ao enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas do município.
Além de preservar espécies da flora, a proposta busca ampliar o acesso às sementes para escolas, agricultores familiares, órgãos ambientais e organizações da sociedade civil, incentivando a participação da comunidade na recuperação dos ecossistemas. A legislação também prevê a realização de campanhas educativas, oficinas e atividades de conscientização ambiental. Outro ponto é a possibilidade de parcerias com universidades, instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil para o desenvolvimento de estudos e o aprimoramento das técnicas de manejo e cultivo das espécies. O projeto de lei que cria o Banco das Sementes Nativas, ele visa justamente proteger, preservar as áreas de mata nativa, de mata atlântica, os topos de morro, que precisam desse olhar e precisam de fato da preservação ambiental. O banco reunirá sementes de árvores nativas, como jequitibá rosa, ipês, pau-brasil, embaúba e palmeira jussara, além de frutíferas como pitanga, jabuticaba, araçá, cambuci e uvaia. Também farão parte do acervo espécies utilizadas na recuperação ambiental, como ingá, aroeira e capixingui, contribuindo para a restauração da Mata Atlântica e a preservação da natureza de Petrópolis. A gente segue aqui aberto à discussão dentro do Legislativo para aprimorar a lei e para conseguir aprovar mais iniciativas como essa. E a Prefeitura de Petrópolis segue realizando convocações para a Rede Municipal de Educação. Dessa vez, 75 profissionais foram nomeados, com os nomes já publicados no Diário Oficial. Entre os profissionais estão sendo 67 educadores de educação infantil e 8 professores da educação básica. Mais 75 profissionais aprovados no concurso público de educação em Petrópolis passam a integrar o quadro permanente da Rede Municipal de Ensino. As nomeações estão disponíveis e publicadas no Diário Oficial. De acordo com o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, as nomeações permitem que o planejamento da rede acompanhe as necessidades apresentadas pelas unidades. Ele ainda aponta que este é um movimento que ganha sentido dentro das escolas, no trabalho realizado todos os dias. Entre os mais de 70 nomeados, todos os cargos são destinados à primeira região do município. A maior parte da lista é formada por educadores de educação infantil, com 67 nomes. E também foram nomeados 5 professores para educação infantil e os anos iniciais, além de um docente de ciências, um de geografia e um de história. A secretária de Educação da cidade, Poliana Ferrarez, explica que existe uma maior concentração de nomeações de profissionais de educação infantil, pois é uma etapa que exige presença, cuidado e acompanhamento constante. A Prefeitura destaca que, desde o ano passado, mais de 1.400 profissionais já foram nomeados pelo Executivo e já estão atuando nas unidades escolares da cidade. E o governo do estado do Rio de Janeiro publicou o decreto que institui a complementação remuneratória para o cumprimento do piso salarial nacional do magistério público aos professores da FATEC. Também foi instituído auxílio alimentação, que vai beneficiar mais de 5.000 servidores da fundação. O decreto número 50.373 de 2026, publicado na última quinta-feira no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, institui a complementação remuneratória para o cumprimento do piso salarial nacional do Magistério Público aos professores da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, a FATEC. A complementação será implementada pela Secretaria de Planejamento e Gestão, com validade a partir da folha de julho de 2026, creditada em agosto. A medida segue a Lei Federal número 11.738 de 2008, garantindo que nenhum docente do quadro receba vencimento básico inferior ao piso nacional vigente, de R$ 5.130,63, respeitada a proporcionalidade da carga horária. Também em edição extraordinária do Diário Oficial, o Governo do Estado publicou o decreto número 50.374 deste ano, que institui o auxílio alimentação para os servidores da FATEC. A publicação prevê o pagamento mensal do benefício diretamente na folha de pagamento, beneficiando mais de 5.000 servidores. Implementado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, o auxílio será de R$ 900 para servidores com jornada de 40 horas semanais e de R$ 450 para aqueles com carga horária de 20 a 25 horas.
Os novos valores serão válidos a partir da publicação do decreto e pagos na competência da folha de julho, com crédito em agosto. E o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro começou a convocar cerca de 150 mil mesárias e mesários que vão atuar nas eleições gerais de outubro. A comunicação está sendo feita via WhatsApp e os convocados devem acessar o sistema do TRE para visualizar a carta convocatória, confirmar a participação e receber as orientações sobre o treinamento obrigatório. A carta convocatória reúne todas as informações sobre o trabalho nas eleições, como a função que será exercida, a zona eleitoral, a sessão de votação, o endereço do local de atuação e as instruções para o treinamento. A Justiça Eleitoral reforça que a convocação é obrigatória, mesmo que a mensagem não seja visualizada, e que os comunicados enviados pelo WhatsApp não contêm links. Em caso de dúvida sobre o número que enviou a mensagem, o eleitor deve confirmar a informação diretamente no sistema do tribunal. E quem for convocado também precisa ficar atento aos prazos. Os mesários que forem designados para trabalhar em um local diferente daquele onde votam poderão solicitar a transferência temporária entre os dias 20 de julho e 28 de agosto, presencialmente em uma zona eleitoral ou pelo portal do TRE-RJ. Além de colaborar com a realização das eleições, os mesários têm direito a benefícios como folga em dobro pelos dias trabalhados, auxílio alimentação de R$ 65 por turno e isenção da taxa de inscrição em concursos públicos estaduais, conforme a legislação. O trabalho também pode ser aproveitado como horas complementares em cursos de graduação. Já quem deixar de comparecer sem justificativa aceita pela Justiça Eleitoral poderá receber multa e, no caso de servidores públicos, ainda ficar sujeito à suspensão de suas atividades por até 15 dias. E agora, falando de esporte, mais especificamente sobre a Copa do Mundo, a eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final da competição deixou muitos torcedores com um sentimento de vazio. A chamada ressaca emocional é uma reação natural do cérebro após períodos de grande envolvimento e expectativa. Especialistas explicam por que isso acontece e quando é preciso ficar atento aos sinais. Respeitamos a rua, tentamos fazer animar, né? Ficar animado, o Brasil ficou todo mundo animado, pensando que o Brasil ia chegar até as finais, mas essa derrota aí, todo mundo ficou meio triste, aborrecido, né? Porque é chato, né? Durante grandes eventos como a Copa do Mundo, o cérebro libera substâncias ligadas à sensação de prazer e recompensa, como dopamina, adrenalina e endorfinas. Quando a competição termina, esses níveis voltam ao normal e o organismo pode sentir uma queda de energia e entusiasmo. Entre os sintomas mais comuns estão desânimo, dificuldade de concentração, irritabilidade e saudade da rotina criada durante o torneio. A boa notícia é que esse sentimento costuma ser passageiro. O importante é entender que a volta à rotina faz parte do processo e que pequenas mudanças podem ajudar a recuperar o equilíbrio emocional. Mas é importante a gente ter em mente que esses momentos podem ser mantidos, esses eventos sociais não precisam acabar juntamente com a Copa, né? A gente pode continuar alimentando e fortalecendo essas relações mesmo sem a Copa. Para quem gosta de futebol, daqui a pouco tem o retorno do Brasileirão aí, né? Então pode se reunir com os amigos, eventualmente, para assistir um jogo de time. Crianças e adolescentes também podem sentir o impacto da chamada ressaca emocional, já que ainda estão em desenvolvimento. Nesse caso, a orientação é acolher os sentimentos, retomar a rotina de forma gradual, fortalecer os vínculos familiares e incentivar novas atividades para facilitar essa transição. Fica também aí a obrigação deles, né, a responsabilidade de acolher essa criança, esse adolescente, orientá-la, né, de que isso acontece, né, que é um processo natural aí e que daqui a pouco a gente tem uma nova Copa também, e que isso é completamente normal e que faz parte, né? Mas o importante mesmo é esse acolhimento da criança, né, de validar esses sentimentos que ela está tendo nesse momento. Os especialistas alertam que sentir tristeza por alguns dias é considerado normal. No entanto, quando o desânimo persiste por semanas, interfere no trabalho, nos estudos ou nas relações pessoais e vem acompanhado de alterações do sono, no apetite ou da perda de interesse por atividades antes prazerosas, é importante procurar ajuda profissional. E para muitos torcedores,
torcedores, a eliminação do Brasil ainda é difícil de digerir. Muito pau da vida, esperava mais deles, não jogaram nada, já não ia ganhar mesmo, mas esperava passar pelo menos nessa fase. Muito triste. Mas a Copa do Mundo continua e para muitos torcedores, os próximos jogos ainda serão um bom motivo para reunir amigos e acompanhar o torneio. Enquanto isso, já que o Brasil ficou pelo caminho, o que resta é escolher um novo favorito e continuar torcendo. Afinal, mais do que o resultado, o esporte também é sobre emoção, convivência e a paixão pelo futebol. Torcer para a França porque é o melhor time da Copa, né? A França e a Argentina, então vamos ver. Eu acho que a França leva essa. Pois é, gente. Agora, mudando de assunto, o Detran do Rio de Janeiro publicou uma portaria que institui um novo manual de exame prático de direção veicular no estado. A medida segue a resolução número 1020 de 2025 do Conselho Nacional de Trânsito e estabelece critérios padronizados para a realização das provas práticas de habilitação. A principal mudança está na forma de avaliação dos candidatos, que passa a funcionar por meio de um sistema de pontuação baseado na gravidade das faltas cometidas durante o exame. Com as novas regras, as infrações passam a ser convertidas em pontos. As faltas leves valem 1 ponto, as médias 2, as graves 4 e as gravíssimas 6. O candidato será aprovado se concluir a prova com até 9 pontos. A partir de 10 pontos, será reprovado. A portaria também mantém o uso de tablets para o registro eletrônico das avaliações e da identificação facial dos candidatos, o que reforça a segurança e a confiabilidade do processo de habilitação. Outra mudança beneficia candidatos que tiveram a prova interrompida por situações previstas na norma, como problemas no veículo, questões médicas comprovadas ou circunstâncias externas que impeçam a realização segura do exame. Nesses casos, será possível reagendar a avaliação sem a cobrança de uma nova taxa Duda. Já quando o exame for interrompido por imperícia reiterada, caracterizada pela repetição de condutas que demonstrem falta de habilidade para conduzir o veículo com segurança, conforme previsto na Resolução CONTRAN número 1020 de 2025, o resultado será registrado como não concluído. Nessa situação, o candidato deverá fazer um novo agendamento e pagar uma nova taxa Duda. O manual também padroniza os procedimentos adotados por examinadores, instrutores e candidatos, trazendo mais transparência e uniformidade ao processo de habilitação. Ao fim da prova, o candidato será informado sobre o resultado, a pontuação obtida e todas as faltas registradas durante a avaliação. E você vai ver no próximo bloco. SAMU do Rio vira referência nacional em tratamento para casos de ebola. Passageiros menores de 16 anos passam a ter o direito de viajar ao lado de familiares ou responsáveis sem pagar taxa extra pela marcação do assento. O governo do estado prorroga benefícios fiscais até o fim de 2026. Saques da poupança superam depósitos em mais de 39 bilhões de reais no semestre. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã,
Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. E o SAMU da capital fluminense passou a ser referência nacional na preparação para o atendimento e o transporte de pacientes com suspeita ou confirmação de ebola. O Ministério da Saúde esteve no Rio de Janeiro para registrar o treinamento desenvolvido pela equipe, que agora vai servir de modelo para a capacitação dos serviços de urgência e emergência em todo o Brasil. Então é um conjunto de atividades para que a gente possa atender qualquer pessoa suspeita, do vírus ebola com toda a segurança e respeito às normas de biossegurança. A equipe da área técnica de comunicação de risco e engajamento comunitário do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde acompanhou simulações realizadas na sede da Secretaria de Estado de Saúde, na zona norte da capital, e também na base do SAMU, no centro do Rio. O material produzido será transformado em vídeos e cartilhas para orientar a preparação das equipes de atendimento e transporte em todo o país. Não só para a pessoa que vai ser transportada, mas principalmente para a nossa equipe. A gente tem um núcleo de educação permanente, a gente também tem um trabalho muito voltado para a segurança do paciente, então a gente não abre mão de manter e de seguir todos os critérios das normas de biossegurança previstas. O simulado tem como objetivo exercitar todas as ações previstas para a contenção do vírus ebola, fortalecendo a capacidade de resposta das equipes e garantindo mais segurança aos profissionais envolvidos e à população. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, os protocolos utilizados foram desenvolvidos pela própria equipe do SAMU do Rio e chamaram a atenção do Ministério da Saúde, que decidiu adotá-los como referência para outros estados. O SAMU da capital do Rio, através da Secretaria de Saúde, é pioneira nesse lançamento desse plano de contingência. Então, toda uma movimentação que envolve não só a questão de bases estrategicamente posicionadas, equipes capacitadas, mas um fluxo interno também que vai envolver a Central de Regulação do Transporte Interhospitalar e a nossa Comissão de Controle Extra-Hospitalar. A coordenadora geral destaca que, embora o risco de casos de ebola no Brasil seja considerado baixo pelas autoridades sanitárias, a preparação antecipada é fundamental para garantir uma resposta rápida e segura diante de qualquer suspeita da doença. Estrategicamente, o que a Secretaria de Estado nos solicitou? Que fossem identificadas 2 ambulâncias em pontos estratégicos do município e assim nós fizemos, elencamos uma ambulância numa região mais central e outra numa região mais próxima à Zona Oeste para que pudéssemos ter uma pronta resposta a possíveis atendimentos. São ambulâncias que serão destinadas para transportes específicos, assim como as equipes. O treinamento é conduzido pelo Núcleo de Educação Permanente do SAMU Rio, criado em 2020, para promover a capacitação contínua dos profissionais do serviço. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o trabalho desenvolvido tem fortalecido a qualificação técnica das equipes para situações de alta complexidade e contribuiu para a segurança dos profissionais, dos pacientes e de toda a população. Ainda falando sobre saúde,
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou um conjunto de atualizações para as vacinas contra a Covid-19. A medida tem como objetivo melhorar a resposta imunológica contra as novas variantes do vírus que está em circulação no país. A instrução normativa que trata do assunto foi publicada na quinta-feira no Diário Oficial da União. A norma aprovada determina que as vacinas passem a ser monovalentes, ou seja, desenvolvidas para oferecer resposta imunológica contra uma linhagem específica do vírus SARS-CoV-2 em circulação. Além disso, os imunizantes deverão conter a variante LP8.1 como antígeno preferencial. Derivados da cepa JN.1, como as variantes XFG e NB.1.8.1, também poderão ser utilizados, desde que demonstrem resposta de anticorpos neutralizantes amplas e robustas. As vacinas registradas e produzidas antes da publicação da norma, assim como aquelas que já foram distribuídas no país, poderão continuar sendo utilizadas por até 9 meses. Após esse prazo, esses imunizantes não poderão mais ser aplicados. As novas regras foram estabelecidas durante a 12ª reunião ordinária pública da diretoria colegiada da Anvisa. Segundo a agência, registros recentes apontam dezenas de casos de síndrome gripal associados à Covid-19, o que reforça a necessidade de manter as estratégias de vacinação atualizadas para garantir maior proteção da população diante das novas variantes em circulação. E agora, mudando de assunto, passageiros menores de 16 anos passam a ter garantido o direito de sentar ao lado de familiares ou de outros responsáveis durante viagens de avião. A nova regra foi estabelecida pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e já está em vigor para os sistemas de venda e reserva também das companhias aéreas. A medida está prevista na Resolução número 807 de 2026, publicada na última semana no Diário Oficial da União. A nova regulamentação determina que a alocação do menor ao lado do responsável deve ser garantida pelas empresas aéreas já no momento da compra da passagem, sem cobrança de taxa adicional pela marcação do assento. A resolução também estabelece limitações para a gratuidade. A obrigatoriedade do assento não se aplica a situações em que o reposicionamento do passageiro resulte em mudança de classe na aeronave, que oferece mais conforto e privacidade, nem a escolha de assentos com espaço extra para as pernas, como os localizados nas primeiras fileiras. Nesses casos, se o passageiro optar por esses lugares, a cobrança da taxa adicional será feita normalmente pelas companhias aéreas. As empresas que descumprirem a nova regra, separando menores dos familiares ou cobrando pela marcação conjunta dos assentos, estarão sujeitas à aplicação de multas administrativas, conforme as sanções previstas na Resolução número 762 de 2024. A ANAC informou que a medida cumpre de forma provisória decisão da 8ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal em uma ação civil pública que tramita desde 2019. Como a resolução já entrou em vigor, as novas regras passam a valer imediatamente para os sistemas de venda e reserva das companhias aéreas. E o governo do estado do Rio de Janeiro prorrogou até o dia 31 de dezembro deste ano uma série de benefícios fiscais voltados a diferentes setores da economia. A medida já está em vigor e tem como objetivo garantir segurança jurídica, estimular novos investimentos e fortalecer o desenvolvimento econômico e social fluminense. A prorrogação dos benefícios foi estabelecida pela Lei nº 11.243 de 2026, sancionada pelo governador em exercício, Ricardo Couto, e publicada no Diário Oficial do Estado. A nova legislação internaliza os convênios ICMS 10, 11, 13, 19, 20 e 21, todos aprovados neste ano no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária. Todos os convênios receberam a aprovação das 27 unidades da Federação, o que permitiu ao Estado do Rio de Janeiro aderir à prorrogação de 55 benefícios fiscais que já vinham sendo aplicados. Com isso, empresas e diversos segmentos econômicos continuam contando com regras mais estáveis e previsibilidade para manter investimentos e planejar novas atividades. De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda, a elaboração e o envio da proposta à Assembleia Legislativa foram tratados como prioridade, justamente para evitar a interrupção dos incentivos e manter um ambiente favorável ao crescimento da economia fluminense.
O texto da lei também já foi adequado às novas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que passou a determinar um controle mais detalhado dos benefícios fiscais e dos resultados alcançados com esses incentivos. Segundo o governo do estado, as estimativas de renúncia de receita já estão previstas na lei orçamentária deste ano, o que significa que a prorrogação não trará impacto adicional para as contas públicas. A relação dos benefícios abrange a isenção do ICMS em operações internas com produtos da cesta básica, medida que ajuda a reduzir o custo de itens essenciais para a população. A legislação também mantém a isenção para a compra de automóveis destinados ao serviço de táxi e para atividades ligadas à produção de alimentos, contribuindo assim para a segurança alimentar e para a sustentabilidade das comunidades rurais. Outra área contemplada é a da saúde. Os benefícios fiscais permanecem para projetos de pesquisa, produção e desenvolvimento de medicamentos e vacinas, o que pode contribuir para ampliar a oferta desses produtos e torná-los mais acessíveis à população. Nas áreas de infraestrutura e transporte, a prorrogação dos incentivos abrange investimentos em obras de construção e manutenção de estradas, portos e ferrovias. A expectativa é melhorar a circulação de mercadorias e pessoas, fortalecer a logística do Estado e aumentar a competitividade da economia fluminense. E dados do Banco Central apontam que o número de saques da poupança superaram os depósitos em aproximadamente 39 bilhões de reais. Os dados do Banco Central apontam que o saldo atual da poupança é de mais de 1 trilhão de reais. Nos primeiros 6 meses de 2026, as retiradas das cadernetas de poupança superaram em mais de 39,3 bilhões de reais os depósitos da poupança. Isso é o que aponta o relatório do Banco Central, divulgado nesta quarta-feira. Apenas no mês de junho, a retirada líquida foi de 237,5 milhões de reais. Ao longo dos 6 primeiros meses, o mês de maio foi o único que apresentou saldo positivo, com retirada líquida de 2,6 bilhões. Os meses de janeiro e março foram os que mais contribuíram para o balanço negativo do semestre, com retiradas líquidas de 23,5 bilhões e 11,1 bilhões, respectivamente. O saldo atual da caderneta de poupança é de 1,020 trilhão de reais, mantendo o patamar de junho de 2025, quando o saldo era de 1,019 trilhão. Em maio, o volume de entradas chegou a elevar o saldo da poupança a 1,028 trilhão de reais. Porém, as sucessivas retiradas líquidas resultaram em um recuo de mais de 8 bilhões de reais. E nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver no próximo bloco. A produção de veículos registra o melhor primeiro semestre desde 2019 e a Anfávia eleva projeções de crescimento para 2026. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para
ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E a produção de veículos no Brasil cresceu 8,8% no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, foram produzidos 1.370.000 veículos entre janeiro e junho, o melhor resultado para um primeiro semestre desde 2019. O levantamento considera automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o principal destaque foi o segmento de automóveis, que registrou crescimento de 23,7% nas vendas, com 208.000 unidades comercializadas a mais do que no primeiro semestre de 2025. Já o segmento de veículos pesados segue em recuperação mais lenta. No acumulado do semestre, as vendas de caminhões recuaram 10,5%, enquanto as de ônibus caíram 11,6%. Embora ambos os segmentos tenham apresentado resultados melhores no mês de junho em relação ao mesmo período do ano passado, o desempenho ainda não foi suficiente para reverter a expectativa de mais um ano de retração. Além disso, os emplacamentos também apresentaram crescimento no primeiro semestre. Foram comercializados 1.420.000 veículos entre janeiro e junho, alta de 18,5% em relação ao mesmo período de 2025. Somente no mês de junho, foram emplacadas 272.500 unidades, um crescimento de 28% em comparação com junho do ano passado. Com o desempenho acima do esperado, principalmente nas vendas de veículos no mercado interno, a Anfávia decidiu revisar para cima a expectativa de crescimento para 2026. A entidade agora espera que o Brasil feche o ano ultrapassando a marca de 3 milhões de autoveículos emplacados, patamar que não é alcançado desde 2014. Se a projeção for confirmada, o crescimento será de 12,1% em relação a 2025, bem acima dos 2,7% previstos no início do ano. A previsão para a produção também foi revisada. A expectativa passou de crescimento de 3,7% para crescimento de 5,8%, com estimativa de 2.800.000 autoveículos produzidos até o fim de 2026. E vamos agora saber qual é a previsão do tempo para esta terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura com Gabriel Toledo. Olha, gente, eu já adianto aqui que teremos chuva para algumas cidades aqui da nossa região de cobertura para esta terça-feira. E olha, já vai se preparando por aí porque o frio vai vir com muita força. Mas agora, indo para a nossa previsão de cidade por cidade, em Nova Friburgo a terça-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. E à noite, o céu com muitas nuvens também.
Por lá não teremos chuva, mas vai ser a cidade mais fria da nossa região de cobertura, com termômetros variando entre a mínima de 9 e a máxima de 16 graus. Agora em Teresópolis e Petrópolis temos uma previsão diferente, com chuva para esta terça-feira. Em Teresópolis o dia vai ser de sol com algumas nuvens e com chuva passageira. À noite com muitas nuvens, mas com tempo firme. As temperaturas variam entre a mínima de 10 e a máxima de 16 graus. Aqui em Petrópolis, a terça indica uma previsão de sol com algumas nuvens. E, além disso, chove rápido durante o dia e também no período da noite. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 15 graus. Agora, mudando de região, indo para o centro-sul do estado, por lá não temos previsão de chuva para nenhuma das duas cidades. Em Paraíba do Sul, a terça-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado, e à noite também com muitas nuvens. Nesse caso, as temperaturas variam entre a mínima de 11 e a máxima de 21 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia vai seguir essa mesma tendência. A terça-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. E à noite o céu ainda vai estar com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 12 e a máxima de 21 graus. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp, no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.